Meus amigos, bom dia, então. Né? Como é que vocês estão? A gente termina mais uma semana aqui com a nossa discussão clínica, né, realizada pela Educação Permanente do Hospital Geral de Guarulhos e pelo projeto de extensão de Educação Permanente do curso de enfermagem da Universo Campus dos Goitacazes. Bom, é muito bom ter vocês por aqui. E hoje, né, o tema da nossa discussão, ele vem de encontro a uma paciente que nós tivemos lá no hospital, né, com esclerose lateral amiotrófica, né, a famosa ELA, e não é a primeira paciente que a gente pega nesse sentido. Então, nós tivemos outras pacientes já com esse diagnóstico, né? Então, foi interessante a gente trazer isso para a gente estar discutindo com vocês, né? E trocando as experiências com os colegas que acabaram também trabalhando com essa paciente ou com outros pacientes com a mesma patologia, tá bom? Então, o caso clínico de hoje, ele foi preparado pela Cristina, que é funcionária do nosso hospital, né, e também aluna do curso de enfermagem, e pela Ana Luísa, que é aluna do curso de enfermagem agora do oitavo período, né? As duas passaram para o oitavo, estão terminando, então. E aí elas fizeram essa participação do projeto através da elaboração desse estudo de caso para a gente estar discutindo, tá? E mais uma vez eu conto com a participação de todos vocês para que se torne realmente uma discussão clínica dentro do processo de assistência de enfermagem. Então, como de praxe, a gente vai estar trazendo a descrição da patologia, tá? E mais do que isso, eu lembro a vocês que esse projeto de educação permanente é uma discussão clínica, né? Então, a todo momento que vocês quiserem interromper para a gente discutir alguma coisa, ou questionar, ou salientar, ou levantar algo de assistência que seja importante, né? Falem, por favor, que aí a gente enriquece cada vez mais, trocando essas experiências entre a gente e melhorando a nossa assistência de enfermagem. Então, vamos lá. A patologia, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela perda da progressiva e irreversível dos neurônios motores, tá? Através da evolução da doença, o indivíduo perde a capacidade de controlar as necessidades básicas, como, por exemplo, falar, deglutir, respirar, andar, né? E dentro desse contexto, se a gente for refletir um pouquinho mais sobre a neuroanatomia, nós vamos lembrar que o nosso sistema nervoso, ele é todo composto por neurônios, né? E nesses neurônios nós temos ali, principalmente na região axonial, né, a bainha de mielina, né, que é uma célula glia que recobre aquela área, formando, né, como se fosse pequenos gominhos, e esses gominhos que a gente chama de bainha de mielina. No caso da esclerose lateral amiotrófica, né, tanto nela como em outras patologias também, você tem uma deteriorização dessa bainha de mielina, né, aonde você tem, por ataque do próprio sistema imunológico, né, você acaba destruindo essa bainha de mielina. E ela, como é responsável justamente por acelerar o processo de despolarização nessas células, fazendo com que esse impulso nervoso passe mais rapidamente, né? É como se ela fosse um acelerador do impulso nervoso, né? Por quê? Quando a gente depende de fazer algum movimento, né? Esse movimento, essa transmissão de informação entre aquilo que você quer fazer e mais o movimento que você vai desenvolver, ele vai estar diretamente linkado à rapidez desse impulso nervoso, né? E aí, quando você tem essa bainha de mielina toda deteriorada, você tem também, né, a redução da passagem desse impulso nervoso. E, consequentemente, você vem aí uma série de
alterações clínicas, né, como a gente colocou aqui agora, relacionado principalmente à questão de quê? Da fala, da deglutição, da respiração, de movimentos voluntários e involuntários, né? O paciente vai perdendo isso ao longo do tempo, tá? Isso é bem característico de várias doenças que têm esse poder degenerativo, né, na base central do nosso sistema nervoso, que são justamente os neurônios, tá bom? Bom, as manifestações clínicas, né, da ELA. Eu vou chamar de ELA, né, mas toda vez que a gente se referir a esse termo, a gente obviamente está falando da esclerose miotrófica aguda. Então, aqui, os sintomas, né, mais comuns, como fadiga, e desculpa um pouquinho também que eu estou meio gripado, né, essa gripe pegou com força. Então, vamos lá. Os principais sinais e sintomas são, né, fadiga, fraqueza muscular progressiva, cãibras, fasciculações, reflexos exaltados, diminuição da sensibilidade e atrofia muscular. Os locais afetados, né, variam de acordo com os neurônios atingidos. Então, isso quer dizer que esses neurônios eles não têm uma, uma forma única de se deteriorar e nem uma escolha específica de determinadas áreas do corpo, né? Ele vai se dando de acordo com a doença vai se instalando. E aonde ele tiver maior vulnerabilidade ou o teu sistema comece a deteriorar aquele neurônio naquela região, você começa a ter as alterações daquele fato, né? Stephen Hawkins, né, foi diagnosticado com ela aos 21 anos, né? E ele mesmo, com experiências da vida, né, de apenas 3, faleceu aos 76 anos, né, por complicações da esclerose lateral amiotrófica. Então, essa doença, ela tem uma incidência bastante rara, né? Não é uma coisa muito comum. Ela pode, no caso dele, que era uma pessoa que tem total condição, né, tanto financeira, de tratamentos de vanguarda e tudo mais, ele conseguiu descobrir ela aos 21 anos e conseguiu sobreviver com ela até os 76 anos. Né? E é engraçado em relação a ele pelo seguinte, eu era adolescente ainda, né? E eu me lembro de algumas imagens dele, né, na cadeira de roda, aonde a comunicação dele era feita com os olhos, né? Você já tinha sido desenvolvido programas de computador naquela época que efetivamente você tinha essa forma de comunicação feita através da fixação do olhar numa letra, ele ia conseguir escrever. Isso é uma coisa que na época me chamou muito a atenção, né? Obviamente, naquela época eu não entendia nada sobre esclerose lateral amiotrófica, né? Bom, aí cerca de 25% dos pacientes, né, eles começam com fraqueza nos músculos, né, regidos pelo sistema nervoso craniano, né, ocorrendo principalmente o quê? Disfagia, afagia, né, a, e por fim as dificuldades de respirar. Então, no início, muitas das vezes, a pessoa começa a fazer algumas apresentações, né, de alterações a nível de sistema nervoso craniano. Lembrando que nós temos como distribuição desse sistema nervoso a nível craniano, nós temos lá 12 pares nervosos, né? Esses pares nervosos são justamente o quê? Essas fibras de neurônios que vão se deslocando para as áreas importantes da região da nossa face, da nossa cabeça, né? Então, cada nervo desse vai para uma determinada região e quando esse nervo começa a ser afetado,
aí a gente começa a ter essas alterações, por exemplo, como a disfagia, tá? Ao ingerir líquido, né, ocorre a regurgitação, né, do mesmo pelo nariz, já que o palato mole enfraquece, né, a gente sabe que o palato mole ele é todo voltado para uma musculatura que deixa ele mais rígido e mais maleável ali na passagem de líquidos e alimentos, né? Assim como a parte superior do esôfago. A capacidade como tossir, rir, assoar o nariz, ficam comprometidos por conta justamente dessas alterações a nível de bainha de mielina, desses nervos cranianos que vão irrigar aquela região. Às vezes você tem alterações da face, principalmente de mobilização do sorriso, de mímica facial, né, o que a gente chama no exame físico. A gente vai avaliar a mímica facial desse paciente, né, se ele tem um aspecto de sorridente, tristeza, né, se ele consegue fazer essa movimentação, né, isso tudo fica alterado dentro desse processo. Né? Quando os músculos bulbares, né, são afetados, existe o risco de broncoaspiração. E as perdas do tônus muscular dificulta também a fala, tornando a voz mais anasalada. Então, isso são alterações ainda pequenas, tá? Mas que na avaliação desse teu paciente, você já começa a desconfiar de que está havendo alguma coisa de errado com ele, né? É claro que existem outras patologias, né, que também envolvem essas alterações, mas já tem que acender um alerta, tá, para a gente, quanto profissional de saúde, uma vez que a gente começa a detectar essa série de alterações no único paciente, isso já pode ser um indício da instalação da esclerose lateral amiotrófica. E aí, meus amigos, às vezes é o momento de você detectar isso, né, o mais precocemente possível, para que você tenha um tratamento mais eficaz e mais duradouro, dando uma sobrevida maior a esse paciente, como foi, por exemplo, o caso do Stephen Hopkins, né, que de 21 a 76 anos ele esteve lá com a gente. Bom, os neurotransmissores do glutamato, né, que é o neurotransmissor mais importante do circuito neural, as ações do glutamato está ligada principalmente ao fator como dor e memória. Em baixa quantidade, né, a comunicação do neurônio fica limitada, levando a uma dificuldade da concentração e cansaço mental. Isso aí, né, significa dizer que é o seguinte, você tem dentro desse processo nervoso que acontece também durante a questão da esclerose, né, o comprometimento da liberação desses neurotransmissores. E dentro deles, um dos principais é o glutamato, que ele vai fazer justamente essa conexão, tá, dos neurônios, né, fazendo esse processo de levantar principalmente o quê? A dificuldade, concentração, né, as alterações a nível cerebral que vão comprometer de alguma forma, tá, esse funcionamento. E aí, consequentemente, isso vai sempre agravando o processo da esclerose. Né? As altas concentrações de glutamato... Oi, Ana, pode falar? André, só para poder acrescentar um pouquinho nessa questão do glutamato, por mais que a esclerose ela seja uma doença que ela ainda tenha etiologia desconhecida, né, a gente não tem exatamente a causa definida, o glutamato, diante dos estudos assim, recentes que, que os pesquisadores têm feito, eles têm relacionado o glutamato, né, esse neurotransmissor, com várias doenças neurodegenerativas, né, como epilepsia, de repente um AVC. E aí, por isso que eu trouxe ele aqui para a gente poder estar falando um pouco, porque ele, por mais que ele seja um neurotransmissor, que ele, né, esteja presente no nosso sistema nervoso, ele, em altas concentrações, ele é tóxico, né? Ele é uma neurotoxina. Então, como você tinha, né, falado no slide anterior, ele em baixas concentrações,
ele é ruim para o sistema nervoso. Então, a pessoa pode até precisar fazer uma suplementação para poder melhorar. Mas ele, em altas concentrações, essa pessoa ela pode, por conta do glutamato em excesso, evoluir para um AVC, evoluir para uma epilepsia, né? Então, pode dar continuidade, só para poder acrescentar mesmo, porque, entendeu? O glutamato, ele tem essa relação, não necessariamente ele é a causa da ela, mas ele tem essa relação com algumas doenças neurodegenerativas. Entendi. Não, e perfeito isso, porque o que acontece é o seguinte, né, muitas das vezes, quando você tem essas alterações a nível tecidual, e aí nesse caso nosso é o tecido neurológico, né, você pode ter alterações a nível de concentração de substâncias dentro do seu corpo, né? Uma dessas substâncias é justamente o glutamato, né? Porque ele pode estar em processo de ser o causador ou, muitas das vezes, né, aquele fator agonista para o aumento da deteriorização, ou seja, do fator degenerativo daquele neurônio, né? E aí agravando aquela situação. E como você bem trouxe, né, hoje já tem estudos mais recentes associando essa concentração de glutamato a algumas patologias neurológicas, né, como você falou, o AVC, epilepsia, né, a própria esclerose amiotrófica. Isso também, de alguma forma, acaba acontecendo, né, em outras patologias, como, por exemplo, o Guillain-Barré, né? Você também tem um discreto aumento do glutamato. A gente não tinha falado isso naquela discussão sobre Guillain-Barré, mas existe esse fator, né? Tá? E aqui a gente tem episódios de estresse, sistema nervoso central e liberação em excesso. Bom, dando continuidade, né? De acordo com o Ministério da Saúde, né, o desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica é em torno de 3 a 5 anos, né, entre a descoberta e a morte do paciente. Então, você tem uma evolução bastante curta, né, se a gente comparar, por exemplo, com Steve Hopkins. Né? Por quê? Ele ficou de 21 a 76 anos. Mas, lembrando que era um sujeito ganhador do Prêmio Nobel de Física, era um sujeito altamente com poder aquisitivo para um tratamento de ponta, morando num país onde a assistência médica é de vanguarda, né? Ele teve todo o aparato de forma geral para que se mantivesse esse tempo todo, né? Em geral, os nossos pacientes, a gente pega eles aí com, em média, de 3 a 5 anos de evolução dessa patologia, né? É uma média, tá, que o Ministério da Saúde traz para a gente através dos dados, né, coletados no Brasil. Bom, o diagnóstico ele é baseado principalmente nos sinais e sintomas do paciente, né? Não existe nenhum exame laboratorial específico para a esclerose lateral amiotrófica, né? Como várias patologias neurológicas, você não tem uma causa específica para isso, né? Como, por exemplo, Guillain-Barré, né? Se levanta a hipótese de ser uma doença causada pós-infecção viral. Né? Se estabelece muita relação sobre isso. Né? O paciente desenvolve alguma patologia viral e, na sequência dessa patologia viral, acaba desenvolvendo sinais e sintomas que levam à conclusão de ser, por exemplo, Guillain-Barré. Né? Na esclerose múltipla, também da mesma forma. Você não tem um elemento único, né, que vai te levar à conclusão diagnóstica de que seja esclerose múltipla. Né? Isso aí são os elementos que vão sendo colhidos e descartados ao longo do tempo, que aí depois você vai conseguindo fechar esse diagnóstico. É possível através, né, da eletromiografia e até mesmo a biópsia do músculo, né, para identificar a quantidade de unidades motoras em funcionamento apenas para caracterizar o quê? O diagnóstico.
né? E aí, uma outra situação que a gente observa muito nesses pacientes que têm síndromes de perda de condutibilidade neurológica, ou de perda de força muscular, né? Você tem, obrigatoriamente, como fator complementar do diagnóstico, realizar esse exame, que é a eletromiografia, tá? Que é feita lá no hospital. A gente não faz, mas a gente encaminha normalmente para outra unidade para que seja feita. Bom, a terapia medicamentosa, né? Ela tem um foco principalmente na tentativa de prolongar o funcionamento desses músculos, né? Ou seja, todo o processo de tratamento, né, para esse tipo de patologia, ele está voltado justamente para a preservação, tá, dos movimentos que o paciente deixou de fazer. E aí, nós temos aqui o riluzol, né, que é um antagonista do glutamato. Lembrando que o glutamato, em altas doses, ele pode estar fazendo acelerando esse processo, e aí você faz alguma coisa para competir com ele, no sentido de que não deixar esse glutamato atuar de forma degenerativa, tá? Isso aí vai atrasando, principalmente, a necessidade de ventilação mecânica, e aí, consequentemente, uma traqueostomia. O diazepam também é utilizado para proporcionar alívio, né, às espasticidades, porque pode ser levado, como a gente já viu nos sinais e sintomas, né, processo de espasmos musculares, tá? Esses espasmos musculares, muitas das vezes, não são generalizados, como, por exemplo, numa crise convulsiva, mas são espasmos musculares disseminados por todo o corpo, né? E aí você, para aliviar essa questão desses espasmos, você entra com o diazepam. Além disso, você tem, obrigatoriamente, né, a atuação da equipe multidisciplinar, né? E aí, da equipe multidisciplinar, a gente separou 3 que têm um efeito bastante interessante dentro do processo de assistência, né, que é justamente o fonoaudiólogo, que vai trabalhar principalmente a questão da mobilidade da língua, da alimentação, da deglutição, né, e dos movimentos respiratórios dentro desse processo. O fisioterapeuta, que vai estar trabalhando principalmente a questão da atrofia muscular, né, pelo desuso, porque a pessoa vai ficando flácida, a musculatura vai ficando flácida, vai deixando de receber estímulo nervoso, com certeza começa a deixar de se movimentar. E isso leva o quê? Uma atrofia muscular, né? E aí o fisioterapeuta vai trabalhar isso, como também vai trabalhar a questão respiratória, né? Sempre no sentido de quê? De fortalecimento muscular. O nutricionista, né, para justamente tentar retardar essa massa muscular, né, a perda dessa massa muscular, né, com alimentos normalmente à base de proteína, hipercalóricos, né, que vão dar esse suporte à manutenção desse tecido muscular desse paciente. E aí são terapias que ficam associadas ao quê? A terapia médica e, principalmente, assistência de enfermagem, né? Que é extremamente importante dentro desse contexto. Porque, já deixa você falar um pouquinho, Kailane, só um minutinho. Como a gente vai estar trabalhando, né, com esse paciente, basicamente, se ele estiver internado 24 horas por dia, a gente que vai estar detectando essas alterações, essas situações que, na verdade, quando a gente fala que o paciente começa a perder massa muscular, começa a perder movimento, isso nos lembra o quê? Imobilidade de decúbito. Então, quando a gente detecta essa situação, a gente já tem que começar previamente a pensar e instituir o quê? Mudança de decúbito regular, aspiração de vias aéreas por conta de processo de broncoaspiração, né? Verificar realmente se ele está conseguindo deglutir isso de forma efetiva, para evitar as broncoaspirações, porque quem dá o alimento, né, ao paciente, normalmente é quem? A enfermagem.
E aí, nesse contexto, essa observação é importante. Então, é importante que o enfermeiro avalie esse paciente, passe para a sua equipe os cuidados específicos que a gente tem que desenvolver com esse paciente, as observações específicas, tá? Para que isso seja devidamente registrado e encaminhado à equipe multidisciplinar para que tenha esse trabalho sendo feito em conjunto e de forma eficaz. Bom, uma breve descrição do nosso caso, né? LMSR, 66 anos, né, do sexo feminino, foi admitida em 27/4 com uma queda do estado geral, episódios de engasgo com piora clínica, olha aí, ó, né? Já está dentro dos sinais e sintomas que a gente apresentou lá atrás. A pessoa começou a ter o quê? Engasgo. E você só engasga quando você tem o quê? Uma alteração na questão ali do movimento da sua glote, da sua orofaringe, da nasofaringe, no finalzinho da nasofaringe, tá? E da orofaringe, e aí vem a região de glote e esôfago, justamente áreas que são inervadas por nervos cranianos, né, que começam a desenvolver uma alteração nesse contexto. Não estou dizendo que todo engasgo seja uma ela, tá? Mas a gente tem que começar a desconfiar. Tailane, você ficou de falar, pode falar, filho. Você levantou a mão, desculpa. Eu engatilhei e fui embora. Ô, André, quando esses. Não, você falando o que eu já ia perguntar. Quando esses engasgos, assim, é normal, tipo, virar uma nutrição parenteral para ela não ficar engasgando sempre ou não? Continua na alimentação normal? Por sonda ou por outra coisa? Não, aí o que acontece? Nesses casos, quando o serviço do fonoaudiólogo, né, em relação à questão do treinamento da deglutição, esses engasgos ficam mais evidentes, né, ficam mais rotineiros, obviamente você suspende a dieta via oral, tá? E passa-se uma sonda nasoenteral. E aí você começa a alimentar esse paciente por via nasoenteral, tá? Até que, numa progressão da doença, esse trato gastrointestinal também vai reduzindo, né, de movimento, às vezes pode entrar num ilho paralítico, e aí você passa para uma dieta parenteral, que é já uma dieta venosa. Mas isso é feito de forma progressiva, né? Inicialmente com uma dieta normal, a pessoa, por exemplo, começou a engasgar muito, né? E aí pode fazer broncoaspiração. Aí, daquela dieta mais líquida, você passa para uma dieta mais com espessante, e aí desse espessante viu que não está dando certo, aí você vai para uma dieta enteral, né, que é a passagem de uma sonda enteral, faz a dieta enteral, e aí progressivamente até que ela, né, a paciente ou o paciente, ele comece a necessitar de um suporte parenteral, tá? Isso de forma, assim, bem progressiva. Entendi, obrigada. De nada. Bom, vamos lá. No exame físico regular, né, geral, ela estava anictérica, acianótica, eupneica, né, com máscara ventilatória, desidratada, né, e normocorada. A história patológica prévia de hipertensão, esclerose lateral amiotrófica, que seria a patologia de base dela quando ela internou. Ao exame físico foi feito a ausculta cardíaca, né, ritmos regulares, bulhas normofonéticas em 2 tempos, tranquilo. A ausculta respiratória, murmúrios vesiculares presentes, né, com ronco bilaterais. Né, quando o paciente já apresenta o ronco bilateral, já significa dizer que ele tem o quê? Secreção naquele pulmão. Então, ele já se percebe também que ele não está conseguindo o quê? Expelir essa secreção de forma espontânea. Abdômen flácido, depressivo, né, indolor à palpação e sem sinais de irritabilidade peritoneal. Membros inferiores, edema de 1/4, panturrilha livre e pulsos presentes. Tá, dos sinais vitais, tinha frequência cardíaca de 88, pressão 170 por
100 milímetros de mercúrio. Então, aqui a gente tem uma pressão com alteração, tá? Respiração não foi relatado e demais. Bom, a paciente apresentava deglutição prejudicada, né, condições previstas para os portadores de ELA. Episódios de engasgos sinalizam fraqueza da musculatura, né, responsáveis pela deglutição. Logo, a paciente evolui por pneumonia e broncoaspiração. Lembra que ela já tinha o fator de secreção pulmonar? Já poderia ser uma resposta do teu organismo à broncoaspiração, né? Às vezes, pequenas partículas de líquido, né, de alimento, por conta desse processo da broncoaspiração, ela já começa a desenvolver aí uma pneumonia broncoaspirativa, né? E aí o acúmulo de secreção, tudo isso. No dia seguinte, na admissão hospitalar, o paciente evoluiu para insuficiência respiratória aguda, resultando no comprometimento pulmonar e apresentando sinais de dessaturação e queda do estado geral, necessitando de ventilação mecânica invasiva. Ou seja, foi feita uma intubação nessa paciente, né, se colocou um tubo orotraqueal, e aí se instalou uma ventilação mecânica nesse paciente. Após 12 dias, né, o paciente passa a utilizar uma traqueostomia, né? Por quê? Porque durante esse período de 12 dias, tá? E quando você percebe que esse paciente não tem a possibilidade de extubação, tá? Há a necessidade de você fazer uma traqueostomia para preservar essa via aérea desse paciente. Então, você faz uma traqueostomia, tá? Que é um pertuito realizado nessa região aqui, né? Você faz um corte na traqueia, se introduz um dispositivo e, a partir dali, você vai estar fazendo a ventilação mecânica para aquele pertuito, né? Nesse dia, o paciente estava aguardando também uma GTT, né, que é uma gastrostomia, né? Isso porque, com o tempo, né, no caso dessa paciente especificamente, você não conseguiria mais retornar a uma alimentação por via oral, e aí a indicação como processo de alimentação definitivo seria a instalação de uma GTT, né? Uma vez que ela permanece com peristalse, né, os movimentos peristálticos normais, e aí você tem a instalação dessa GTT. Paciente com boa adaptação à prótese ventilatória, né, sem sedação, tá? Ela, no dia 15/7, fez a sua primeira parada cardiorrespiratória, tá? Com duração, com ΔT, que a gente chama de 3 minutos, né? E voltou bem. Engraçado que essa paciente, ela ficava acordada o tempo todo, né? Você chegava, você falava com ela entendia o que você estava falando. Ela respondia, muitas vezes, através de sinais, né? As suas indagações, né? Depois, ela teve, numa sequência evolutiva, uma segunda parada cardiorrespiratória, tá? Com duração de 6 minutos, tá? Com bastante coleção de secreção traqueal, né? Para cultura, e aí você fazer os exames, e foi onde foi detectado pseudomonas aeruginosos, tá? E aí, nesse momento, ela entra em isolamento de contato, fez eletrocardiograma e constatou eletroencefalograma, né, onde foi constatado mal epilético, não convulsivo. No 34º dia de UTI, essa paciente encontrava-se torporosa, hipocorada, com anasarca, não responsiva aos estímulos dolorosos e sem sedação, ou seja, já se percebia um comprometimento neurológico mais grave, né? Um dia antes do óbito, a paciente se apresentava com as mesmas condições físicas anteriores, porém com as pupilas mióticas, não fotorreagentes, sugestivas de lesão do sistema nervoso central. No dia 8/12, pela manhã, essa paciente acabou vindo a óbito
né, dessa vez, mesmo você fazendo a recuperação, a tentativa de recuperação cardíaca, você não conseguiu reverter esse quadro e aí ela veio a óbito, tá? Bom, os antibióticos utilizados nela foram meropenem, o sulfato de polimixina B, por conta principalmente da Pseudomonas aeruginosa, que é multiresistente, né? Tazocin, vancomicina e Rocefin. Na verdade, se fez aqui um grande apanhado de antibiótico para combater, né, essas micro-organismos multiresistentes que a gente acaba desenvolvendo dentro do hospital ao longo da própria terapêutica. Né, o diagnóstico de enfermagem para ela seria o quê? Mobilidade prejudicada, nutrição desequilibrada, relacionada à incapacidade de ingerir o alimento, né, caracterizada aqui até pela questão das multi-engasgos e tudo mais, né, e broncoaspirações, eliminação urinária prejudicada, né, com disfunção motora sensorial, ela começa a perder essa questão da micção, né, da vontade de urinar e tudo mais, perda respiratória, padrão respiratório ineficaz relacionado à disfunção motora da musculatura respiratória. Então, esses são alguns diagnósticos, né, que ainda a gente acrescenta aqui a troca de gás prejudicada, a dor aguda, relacionada principalmente a agentes lesivos, riscos de lesão relacionada à perda da integridade da pele, né, caracterizada pela imobilidade do paciente, né, que seriam as úlceras de pressões que a gente vai estar desenvolvendo, e risco de infecção relacionada a procedimentos invasivos. Sem dúvida nenhuma, que aí você tem ventilação mecânica invasiva, você tem punção venosa. Quando você está, por exemplo, numa UTI ou no local mais especializado, você tem a punção da PAM, né? Você vai estar instalando essa PAM, essa monitorização da pressão arterial invasiva, né? O paciente está com sonda vesical, o sujeito está com tubo orotraqueal ou traqueostomia, né? Então, ele está com uma série de dispositivos que estão invadindo esse paciente, e aí, necessariamente, é um ponto de atenção para o risco de infecção. Né? Daí, esse diagnóstico fica bem claro para a gente observar esses fatores. Bom, cuidados de enfermagem, de forma geral, dentro do seu planejamento da assistência, né? O enfermeiro ele tem que pensar em quê? Monitorização dos sinais vitais, de acordo com a gravidade do paciente, isso vai de 15 em 15 minutos a de 6 em 6 horas, né? De acordo com o espaço de gravidade que esse paciente vai desenvolvendo, você vai reduzindo o tempo de intervalo de verificação de sinais vitais, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento, e o enfermeiro tem autonomia para alterar esse tempo de verificação de sinais vitais. Né? É muito comum, muitas das vezes, a gente só querer que anote os sinais vitais de 6 em 6 horas, como de praxe. Não é. Dentro de um paciente grave, com essas características, principalmente da esclerose, né, lateral amiotrófica, como ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso e progressiva, automaticamente, você também, de acordo com o agravamento do quadro de saúde desse paciente, você tem que ir interferindo nesse tempo de verificação dos sinais vitais, tá? Até para que você tente pegar todas as alterações o mais precoce possível, né? Isso é uma coisa que a gente, da enfermagem, a gente precisa estar com isso bastante atento, que é justamente o quê? A gente tem que pegar a precocidade do agravamento da doença. Por quê? Quanto mais precoce eu conseguir detectar aquelas alterações, mais fácil ou menos intensivo vai ser a minha intervenção, né? E aí, muitas das vezes, com sinais de, por exemplo, baixa de saturação, né, desse paciente, eu começo a perceber isso, e às vezes só o acrescentar um catéter de O2 a 3 litros por minuto, isso já vai dar um suporte àquele paciente, e ele vai manter aquela condição de respiração em ar ambiente por muito mais tempo, só com enriquecimento do oxigênio.
né? E aí a gente começa a perceber isso através do quê? Dos sinais vitais, tá? Avaliação do nível de consciência através das escalas que a gente tem lá, né? Principalmente a escala de Glasgow, tá? Mas existem outras escalas, como, por exemplo, a escala de Reis, se esse paciente estiver sob sedação, né? Porque se ele estiver sob sedação, ele acaba, de alguma forma, comprometendo a avaliação da escala de Glasgow. E aí você tem escalas de sedação que você vai poder utilizar para poder ver a resposta desse paciente. Né? Avaliação do nível de consciência, sinais de dor, avaliação da integridade da pele, observar sinais flogísticos em dispositivos que são utilizados de forma invasiva. Né? E aí, quando a gente fala, não é só acesso venoso, né? Obviamente, todas as vezes que a gente vai falar no processo de sinais flogísticos, a gente vai pensar no acesso venoso, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente os acessos venosos centrais. Mas existem outros dispositivos que devem ter a nossa atenção. Por exemplo, sonda vesical. É muito comum o paciente fazer, por exemplo, o paciente homem, lesão em glande, né? Por conta da tração da sonda vesical. Por isso a necessidade de manter a sonda fixada corretamente e identificada, tá? A traqueostomia, né? Às vezes o paciente está com a traqueostomia, mas o tubo, o circuito do respirador está tracionando aquela traqueostomia. Às vezes o paciente faz uma lesão de parede naquele local que foi feita a traqueostomia, né? Em virtude desse contexto. O paciente que está com GTT, por exemplo, que é a gastrostomia, às vezes na região gastrostomia, ficam lesões da pele, né? Tem locais flogísticos ali, tem áreas de inflamação, e aquilo dali, muitas das vezes, vira uma grande ferida, né? Inclusive com alteração, tá? Do pertuito ali, ou seja, daquele furinho que é feito até o estômago do paciente. Por quê, meus amigos? Aquele canal ali, ele fica o tempo todo, principalmente se aquilo não estiver bem fixado, tá? Ele fica se movimentando. E esse movimento pode levar ao extravasamento de suco gástrico pela borda da gastrostomia. E aí aquilo é suco gástrico, né? Suco gástrico, ele é repleto o quê? Ele é ácido, ele é cheio de enzimas. As enzimas são para trabalhar em cima de proteína, e toda aquela região é proteína. Então a gente vê muitas das vezes formar lesões naquele local, tá? Mas isso a gente tem que observar de forma geral no nosso paciente. Essa apresentação dos sinais flogísticos, tá? Por isso que eu parei um pouquinho para a gente falar um pouco mais sobre isso, por conta dessa necessidade. Bom, e aí, como prescrição de enfermagem, a gente tem a seguinte situação. Manter a cabeceira elevada, né, de 35 a 45 graus, tá? E manter a cabeceira de 35 a 45 graus, de 30 a 45 graus, tá? Para justamente melhorar esse padrão respiratório desse paciente, ajudar e auxiliar se o paciente ainda estiver fazendo alimentação por via oral, tá? Manter a higienização corporal e do couro cabeludo desse paciente, realizar mudanças de decúbito de 2 em 2 horas. Quando a gente fala, todas as vezes que a gente fala aqui sobre mudança de decúbito, eu sempre vou salientar isso que eu vou falar agora. A mudança de decúbito é de acordo com a necessidade do teu paciente, tá? 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, meia em meia hora, de 20 em 20 minutos. Isso depende da necessidade do teu paciente naquele momento, tá bom? Não dá para a gente generalizar tudo. Depende do
contexto fisiológico do teu paciente, do contexto no qual ele está, por exemplo, se ele está com colchão pneumático, se ele tem, em média, os colchões pneumáticos hoje não até melhor, vão de 80 a 100 quilos, né? Se ele está no colchão caixa de ovo, que é até 80 quilos, se ele está sem nada, se ele está no colchão mais rígido, com densidade de 50, por exemplo, né? Então, isso vai interferir nessa conduta que você vai ter que fazer de mudanças de decúbito. Então, é bom que o enfermeiro, né, tenha essa visão e os técnicos também, tá? Para que se observe e se corrija os possíveis riscos de formação de úlcera de pressão. Realizar aspiração de vias aéreas, né, traqueais. E aí, quando eu falo assim, vias aéreas, é tanto vias aéreas superiores, né, nós tivemos uma discussão sobre isso aqui, né, a aspiração das vias superiores e das vias inferiores, principalmente quando esse paciente está com um dispositivo de ventilação avançado, que é justamente o tubo orotraqueal ou a traqueostomia. Realizar trocas de equipe conforme o protocolo, né, e aí no intuito de preservar a questão do combate à infecção hospitalar, né, daí a necessidade de a cada 72 horas, ou a cada 24 horas, ou a cada 48 horas, dependendo da orientação da CCH, né, a gente vai fazer a troca desses equipos, tá? E manter os cuidados com as soras enterais, GTTs, infundindo a dieta conforme prescrição, tá? Hoje em dia, até convidei uma enfermeira que está na comissão de dietética do hospital para a gente fazer uma discussão clínica aqui sobre a questão da conduta com dieta interal, né? Vai ser extremamente interessante, né? Para a gente estar discutindo algumas coisas importantes. Por exemplo, resíduo, né? Quanto de resíduo você vai aspirar daquele paciente, quanto você despreza, quanto você retorna, quando você infunde essa dieta nesse paciente, né, de acordo com o volume que você tem de resíduo, você reduz a dieta, ou você mantém a dieta toda, você reduz o gotejamento, para ver se esse paciente, durante o processo de peristalse, ele consegue esvaziar essa câmara gástrica. Então, assim, tem uma infinidade de informações que é diretamente relacionado ao nosso fazer profissional, quanto enfermeiro, quanto técnico, quanto auxiliar, né, como profissional de saúde, que a gente precisa estar discutindo, tá? Bom, realização do balanço hídrico, né, do controle de balanço hídrico, conforme prescrição e anotação de prontuários, verificação da posição do TOT ou da traqueostomia, principalmente quanto à pressão do cuff, né? Essa pressão do cuff, ela deve ficar em torno de 25 a 30 milímetros de água, e para a gente verificar isso, a gente tem um aparelho chamado cufímetro. Lá no hospital tinha, eu não sei onde está, mas tinha, tá? Para a gente estar verificando essa pressão. Por quê? Porque uma pressão excessiva desse cuff, tanto da traqueostomia quanto do TOT, né, do tubo orotraqueal, ele pode ocasionar uma lesão, tá, na mucosa interna da traqueia, e aí formando uma úlcera, né? E aí tem várias complicações em relação a isso. Realização das anotações, né, e da avaliação do prontuário desse paciente. Bom, as referências utilizadas para essa discussão de hoje, tá, foi o Brunner, né, que é um livro que eu brinco que é o livro de cabeceira da enfermagem, né, porque tem tudo ali, diagnóstico de enfermagem, o Nanda, e alguns artigos que foram também utilizados como referência da nossa apresentação de hoje, tá bom? Então, meus amigos, uma vez colocado, eu abro agora, né, dentro do nosso prazo de tempo, a gente tem mais 10 minutinhos para que a gente possa, então, estar discutindo esses elementos vistos na apresentação de caso de hoje. Então, está aberto a vocês agora para a gente poder estar
falando, discutindo e colocando as experiências profissionais que a gente já teve com esse tipo de paciente. Alguém que fala alguma coisa? Ana, como é que foi para você fazer esse trabalho? André, então, foi maravilhosa a experiência, né? Principalmente de poder vivenciar um pouco também dos cuidados dentro da terapia intensiva. É uma doença, como a gente comentou aí, né, no trabalho, que pouco se fala, né? É uma doença rara, então eu acredito que lidar com um paciente que, né, esteja com a esclerose, tenha a esclerose, é mais, assim, improvável, mas é uma doença que a gente tem que saber, até mesmo para a gente poder identificar, né, saber os sinais e sintomas. Mas eu achei a experiência ótima. Infelizmente, não tive a oportunidade de estar à beira-leito com a paciente, né, de fazer exame físico e tudo mais. Mas, e também, como a gente comentou, ela teve a esclerose, ela tem a expectativa de vida de 3 e 5 anos. Infelizmente, ela só conseguiu conviver com o diagnóstico por 1 ano. Então, assim, ela, né, a paciente, ela, infelizmente, ela faleceu muito rapidamente, né, por conta do decorrer da doença. Mas, enfim, foi uma experiência muito proveitosa. Espero poder participar de outras. E eu espero que tenha agregado aí para o pessoal, tanto nosso, né, da universidade, como o pessoal da instituição, né, do HGG. E foi maravilhoso. Que bom. Cris, como é que foi para você? Então, eu faço minhas palavras da Ana Luísa, né? Mas foi muito bom. Eu ouvia falar, né, da ela, mas nunca tive essa vivência mais próxima, né, em relação à doença. Inclusive, eu gostaria de acrescentar aí, né, na prescrição de enfermagem, o apoio psicológico, né, tanto ao paciente como ao familiar, né? E não só a indicação de apoio psicológico, mas da importância, né, da orientação, né? A nossa paciente, felizmente, ela foi a óbito, mas a gente pode estar tendo contato com pacientes, né, crianças, adolescentes e adultos que recebem alta, que vão para casa, né? E da importância como você falou anteriormente aí, desse ajuste, né, da equipe multidisciplinar, né, e está estudando caso a caso, né, e está afinado, né, para um tratamento, né, uma indicação de um tratamento para uma melhor, né, qualidade de vida para esse paciente, né, o fisioterapeuta, o nutricionista, porque isso aí continua, né, quando o paciente tem alta. Né? Verdade. Essas orientações são muito importantes para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? E a questão também de estar diagnosticando essa doença o mais precoce possível, né? Porque, infelizmente, essa paciente aí, né, pelo visto, foi diagnosticada assim muito tarde, né? Então, quanto mais cedo esse diagnóstico, né, mais esse paciente vai ter a possibilidade de viver mais tempo, melhor qualidade de vida, né? Mas foi muito bom, eu também, né, concordo com a Ana, se tiver outra aí, eu também quero. Gostei muito. É muito bom estar, né, contribuindo, não só, né, através da universidade, mas como funcionária do hospital. Com certeza. Isso é muito importante. Tá bom? Tá bom. Cecília, que entrou depois, qual a sua contribuição com a experiência? É uma pena que hoje eu não pude entrar antes. Eu sei, fico contigo. Eu queria, assim, falar duas coisas. Primeiro, o que você falou, aquela questão muito, muito importante da mudança de decúbito, que as pessoas padronizam de 2 em 2 horas e não individualizam. Porque a gente tem que lembrar que o paciente com ela, ele é lúcido. Exatamente.
Então, assim, é uma doença que deixa ele muito angustiante, assim, muito angustiado. E é angustiante para o familiar também que está acompanhando. Então, assim, eu já presenciei várias vezes, mas eu acabei de te virar, e a pessoa quer mudar de novo. Uhum. Então, assim, a dificuldade de saber lidar com essa doença, não só de diagnosticar, como ela falou, mas de saber lidar, né, com a doença. Isso é importante, né? Porque o paciente, como você falou, é lúcido e orientado, ele sabe de tudo que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, ele quer manter as suas vontades, vamos dizer assim. É verdade. Então, isso é difícil, porque a gente no hospital vai fazendo as coisas muito em bloco. Né? Virar decúbito, todo mundo, né? E cada doente é um doente, cada doença é uma doença e cada doente é um doente. A gente ter esse olhar é muito importante. Eu queria também acrescentar naquela da prescrição, que muitas vezes fica esquecido, que é a higiene oral do doente. Sim, verdade. Que é muito importante, né? Evita às vezes, muitas complicações, porque a gente sabe que uma higiene oral que fica sem ser realizada, o doente pode desenvolver, né, outras infecções. Sim, sem dúvida. Né? Então, e tem às vezes você tem que estar lembrando, gente, não esquece na hora do banho, faz parte do banho essa higiene oral. Perfeito. Assim, lá no hospital, até nas UTIs, né, eles implementaram um programa do dentista, né, lá. E eles têm feito um trabalho, assim, surpreendente, de uma forma excelente, né, com resultados muito bons. Verdade. Seria ideal que isso fosse, de fato, né, passado para o hospital inteiro. Por exemplo, na clínica médica, muitas vezes eu fazia contato com o Bruno para ele me dar né, a gente detectava alguma coisa, às vezes às vezes até um dente que molha, alguma coisa, um sinal. Mas aí ele te dá um suporte, né? A língua muito já. E aí eu pedia para ele me dar uma orientação para orientar os técnicos também. Sim, sem dúvida. Porque a gente fica, né? É um olhar diferente da gente. Com certeza, né? É outra formação, né? Então. Assim, isso seria interessante, né? Você que está mais próxima da cúpula, está sugerindo que isso seja expandido para o hospital inteiro, porque na UTI tem tido um resultado muito bom, tá? As dentistas que estão trabalhando lá, elas fazem não só a questão da extração do dente, mas elas tratam do dente do paciente, tratam da boca de uma forma geral, né? A experiência que a gente está tendo lá na UTI com o dentista tem sido muito satisfatória, realmente, no processo de assistência. E a gente tem percebido algumas melhoras, né? Eu sugeri a ela que a gente fizesse um trabalho, né, de coleta de informações sobre isso. Né? A gente sabe, exatamente, já presenciamos casos que o paciente com uma infecção que não define, não faz exame e cobre daqui, cobre dali, e a gente foi ver, né, o clínico chegou à conclusão de que era um dente infeccionado e que estava gerando. Aí tirou esse dente, ele teve uma resposta, melhorou depois. Vira uma sepse, né? Exatamente. Então, assim, é um foco e é uma coisa que a gente não tem muito acha que passa e faz uma diferença grande. Sem dúvida nenhuma. Excelente, Cissa. Mais alguma colocação? Não. Tranquila? Léo, quer colocar alguma coisa, amigo, da sua experiência? Ô, amigo, tem que é sobre aquela paciente mesmo. A gente estava falando sobre mudança de decúbito, é que assim, ela conseguia ficar melhor numa posição e até para respirar. E aí ficava até difícil de manipular. E aí a gente tinha que insistir um pouco com ela para mudar ela, porque não dá para ficar só num decúbito, mas mesmo assim, ficou delicado.
e ela estava muito mal distribuída. Muito mal. Muito demasiada, principalmente no final. Verdade. Ela estava já rompendo a epiderme e estava difícil. Assim, aí eu fico naquela berlinda. Volta ela para uma posição que ela respira melhor, satura melhor, ou ela fica naquela cruz ela naquela situação. Fica entre a cruz e a espada, né? Literalmente. Literalmente. Era só isso mesmo que eu apresentar. E o trabalho ficou muito bom aí, viu, meninos? Parabéns. E Léo, o objetivo é justamente esse mesmo, né? A gente trazer a vivência que a gente teve lá. Né? E realmente era uma paciente que estava muito mal distribuída, principalmente no final, né? Um edema de 4 cruzes em 4, né? A manipulação dela já estava ficando difícil, porque muitas das vezes, até no momento do banho, de movimentação dela, você às vezes segurava na pele, a pele já criava lesões de continuidade, né? Sim. Ela relatava, de alguma forma, e você percebia isso nitidamente através da saturação, movimentos, né, posições que você colocava que davam alteração por conta do acúmulo de secreção, redução da hematose, né? Era uma paciente que realmente a gente precisava fazer uma junta de saúde para poder discutir o que tinha que ser feito de uma forma melhor para ela. Sim, sim. E o conforto nela que não estava promovido assim. Que eu tava sentindo o mal-estar por ela, que ela piscava assim pra gente assim, e a gente fica tipo assim, cara, não tá confortável, mas não tem como dar um conforto, aí é uma merda. É verdade. É agonizante pra gente também, como profissional, que a nossa saúde mental vai embora ali. Sem dúvida, né? Porque, ao contrário do que o jargão, né, da saúde fala, que quando você entra no hospital todos os problemas ficam de fora, você vira um ser insensível ali, nada disso. A gente está ali como ser humano também. A gente também se coloca naquela posição, né? E a gente, muitas das vezes, fica angustiado, né, por não ter meios nem condições de cuidar daquele paciente de uma forma melhor, né? De dar um conforto, né, André? Isso aí. Né? E uma das formas que a gente tem de tentar sanar ou tentar melhorar essa condição é isso que a gente está fazendo aqui hoje, entendeu? Que é discutir o problema, né? Que é colocar para fora essas situações. Que aí, talvez não consiga resolver para essa paciente que infelizmente já evoluiu para óbito. Mas, num próximo, a gente já vai saber como conduzir melhor, né? A gente já vai saber que dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, vamos consultar, vamos fazer essa tal dessa junta, né, de saúde para a gente discutir o que realmente precisa ser feito para aquela paciente, né? Isso é uma coisa que dentro da saúde a gente precisa fazer. Não só entre equipe multidisciplinar, mas entre a gente da enfermagem, né? A gente precisa criar mais esse hábito de ligar para o outro, Léo, e aí, o que você acha dessa paciente? Você viu ela na quinta, como é que você acha que a gente deve fazer? Cecília, qual a tua experiência? Essa paciente está indo para você, o que você acha que a gente pode fazer aqui para melhorar a estadia dela aí para você? Né? Essa relação, né, de cooperação, de trocas, né, de experiência é o que a gente precisa fazer. Né? Isso aí não é só na UTI, em todos os setores do hospital, tá certo? Léo, excelente participação. Isso aí é muito legal, André. Sabe por quê? Porque você colocar isso, para a gente ter essa visão de corresponsável. Porque às vezes a gente humanamente tem esse sentimento, vou transferir, ele vai para um outro setor, tipo assim, estou transferindo, então. Acabou meu problema. A gente não se sentir corresponsável por aquele paciente junto com a equipe que está recebendo. Isso é muito legal. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar realmente, assim, alimentar isso. Com certeza. Tá bom? E maravilhoso, as apresentações estão impecáveis, gente. Vocês estão arrasando. Então. Muito legal. E isso tem sido motivo de grande satisfação para mim também, porque a gente vê que o esforço na faculdade tem dado certo, né? E também o esforço no hospital tem dado certo, porque a cada dia a gente tem
né, conseguido uma aderência maior, né? Hoje a gente chegou quase a 25 pessoas em sala, né? Então, a gente precisa só estimular os colegas a participarem mais, né? Porque quanto mais gente participando, mais rico se torna a discussão, né? Com certeza. Tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês. Tenhamos um excelente final de semana, né? Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa fazer uma grande reflexão sobre tudo que a gente tem discutido nessas aulas. Deixa eu passar uma coisa para vocês. A partir de hoje, tá? Eu começo a subir os vídeos para o YouTube. Eu coloquei até no chat aqui o canal do YouTube que eu vou colocar, tá? Esse de hoje ele já entra, assim que o Google liberar para mim, eu já vou postar lá, tá? Eu coloquei aqui no chat de vocês, para quem não tem ainda ou não conhece o meu link, tá? É @professor André Luiz Enfermeiro, tá certo? Ele vai estar exposto lá, porque o projeto não tem ainda um canal do YouTube para a gente estar colocando. Então, né, por enquanto a gente vai estar colocando no meu e depois, futuramente, a gente vai estar criando esse projeto lá também. E aí estimulando vocês a assistirem lá, tá bom? E no YouTube é bom que fica aberto para todo mundo, né? E aí não tem mais aquela história de não ter assistido ou visto a discussão, né? Porque todo mundo tem acesso aí ao tempo e à hora que melhor desejar. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês e felicidades a todos. Tá? Tchau, obrigado. Um grande abraço para todos. Abraço aí, todo mundo. Fica com Deus. André. Falou, um abraço. Obrigado mais uma vez. Nada, Cissa. É ótimo fazer isso.